Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fechar, portanto, os conteúdos, né, previstos para o segundo trimestre. Então, a gente vai fechar aí falando mais uma vez, ou dando continuidade ao assunto que a gente falou em algumas das nossas aulas, sobre a importância que a igreja, né, ela toma nessa sociedade medieval, tá? E o quanto o crescimento comercial que vai começar a se processar ali nesse final, nos anos finais da Idade Média, será importante, portanto, para alterar a lógica dessa sociedade medieval. E aí ocorrer um marco tão grande ou tão importante que finda, né, portanto, um período e dá início a outro, que é o período moderno. Tá? Então a gente vai ver aí alguns processos que são fundamentais para que haja uma espécie de rompimento de uma lógica social. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, a gente vai ter, e eu mencionei isso para vocês na última aula, vocês estavam aí um pouquinho ansiosos, perguntando quando que a gente iria falar sobre esses assuntos. Então, eu já adianto, né? Eu adiantei para vocês na aula anterior, vocês perguntaram. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho aí sobre o movimento cruzadístico, né? Ou seja, sobre as cruzadas que ocorreram aí a partir do século XI. Tá? Então aqui a gente tem à direita uma imagem, né, da tomada de Jerusalém pelos cruzados, né, em 1099, tá? E aí uma coisa muito importante é que a cruzada ela vai figurar não só como algo que vai ser promovido, ou seja, a cruzada ela não só vai ser promovida em função do comércio, como a própria cruzada vai favorecer o crescimento ou o estímulo do comércio. Como assim, professora? As cruzadas elas não tinham um objetivo religioso? Sim. Mas o objetivo religioso ele não era o único objetivo que estava por trás das razões que levam as pessoas, né, que se envolvem, né, os grupos sociais que se envolvem nesse movimento a se envolverem nele. Óbvio que a razão primeira, e a gente vai ver isso já no próximo slide, né, a principal justificativa para o movimento cruzadístico é um motivo religioso, mas não se restringe. A gente vai ver que motivos políticos, econômicos e comerciais, enfim, também estão ali na ordem dessa iniciativa. Tá? Então, o crescimento comercial ele vai favorecer a expansão militar do Ocidente cristão, acarretando nas cruzadas, ou seja, o crescimento que o comércio vinha experimentando já naquele período, ele vai incentivar o movimento cruzadístico, mas o movimento cruzadístico também vai ter como consequência o estímulo do comércio. Ou seja, a gente tem aí, né, ao mesmo tempo que a cruzada ela é, digamos, uma consequência do crescimento comercial, ela também estimula esse crescimento comercial, tá? Mas é importante lembrar que a questão comercial ela é uma das questões, mas que, digamos, que o carro-chefe aí das cruzadas é a questão religiosa, tá? Vamos lá. Bom, eu achei muito importante colocar essa citação que eu tirei do livro de vocês, tá? Há estimativas de que o número de mortos tenha alcançado 40 mil. Além dos muçulmanos, foram alvo do massacre judeus e cristãos habitantes da cidade, ou seja, um movimento cruzadístico, né? Quando toma Jerusalém, ele, além de matar muçulmanos, ele vai massacrar também judeus e cristãos que habitavam aquela região, tá? Então aí a questão da tolerância, né, religiosa ou intolerância religiosa que a gente estudou, a gente vendo aí o contraponto da ação dos cristãos, tá? Nesse movimento cruzadístico. Portanto, a primeira cruzada, né, em 1095, ela é convocada pelo Papa Urbano II, obviamente, através de uma motivação religiosa. Mas aí, se vocês olharem o slide logo abaixo, eu coloco motivação política religiosa, ou político-religiosa. Por quê? A conquista de Jerusalém, a Terra Santa, é indubitavelmente um motivo religioso, né? Um incentivo religioso. E esse incentivo, né, e essa justificativa para o movimento cruzadístico, ele tinha relação direta com o fato de cristãos estarem encontrando constante dificuldade em peregrinar a Terra Santa por empecilhos levantados por grupos muçulmanos, né, por grupos islâmicos, tá? Mas aí a gente vai ver aqui, logo no slide de baixo, que essa motivação religiosa, ela não está só. Ela é uma motivação política também. Por quê?
O Papa, ao convocar os cristãos, né, da Europa Ocidental para esse movimento cruzadístico, ele oferece indulgência. Indulgência é o perdão, né, pelos pecados, uma indulgência plena, portanto, um perdão pleno para aqueles que combatessem em nome da fé, tá? Ou seja, todos aqueles que participassem do movimento cruzadístico, eles teriam a garantia papal, né, do perdão de seus pecados, tá? Então, o Papa concede indulgência plena para combate pela fé. E o que vai acontecer? Né? Muitos homens eles vão se ver motivados a esse movimento cruzadístico em função de terras. Por quê? Na sociedade medieval ou na sociedade feudal, baseada nessa lógica do feudo que a gente já estudou, a herança, né, a hereditariedade de uma propriedade, de um feudo, de uma terra, ela se dava a partir do filho primeiro, do filho primogênito. Ou seja, se o senhor de terra, se o senhor feudal, ele tinha 3 filhos, por exemplo, era o filho mais velho quem herdaria toda a sua riqueza, todas as suas terras, ok? Os filhos segundos e terceiros e quartos, enfim, os demais filhos que não fossem o mais velho ficariam sem terras. Então, esses eram os cavaleiros errantes, né? Os homens sem feudo. Então, o objetivo, e isso gerava muitas guerras entre eles, né? Por disputas de terras, por disputas de propriedade. Então, essa convocação do Papa Urbano II vai figurar como um incentivo, como uma possibilidade de adquirir terras nesse caminho, né? Nessa cruzada aí em rumo ao Oriente, tá? Então, a Guerra Santa, né? Essa guerra que objetivava a retomada da cidade sagrada, da cidade santa, ela tinha um objetivo de combater aquele que era considerado infiel, né? Mas ao mesmo tempo conquistar novos ou os seus domínios, os domínios daqueles que eram considerados infiéis, ok? Bom, e uma coisa muito importante é que, como vocês podem ver, a igreja ela vai ganhando cada vez mais um papel de protagonismo que a gente já estudou em aulas anteriores. Vocês observam o Papa, né, quem convoca os cavaleiros, né, os nobres guerreiros, aqueles que estavam ali naquela segunda hierarquia da nossa pirâmide, justamente na função do combate. Quem é que convoca? É a igreja. Então vocês percebem aí, né, o papel centralizador ou irradiador que a igreja tem sobre as demais ordens, né? E aí a gente vai ver isso mais uma vez, não só na convocação da cruzada, mas no século XI a gente vai ter a paz de Deus ou a trégua de Deus, ou seja, um movimento aí da igreja que vai tentar minimizar essa disputa, né, que eu acabei de referir a vocês, que existe entre os senhores feudais, entre os cavaleiros, né, que não tinha terra dentro ali da sociedade feudal da Europa, tá? Essa trégua de Deus vai ser o quê? A condenação de conflitos em dias santos. Então, a igreja vai estabelecer um calendário, dentro desse calendário, os dias santos, né, em que naqueles dias, né, os dias considerados santos, deveria haver uma trégua, a trégua de Deus, em que não deveria haver combate, em que não deveria haver lutas. Para quê? De modo a diminuir ou a minimizar os constantes conflitos desses cavaleiros guerreiros que se processavam ali na Europa. E uma forma de diminuir também é a própria cruzada, porque esses cavaleiros errantes, esses cavaleiros sem feudo, eles direcionar, portanto, a sua energia bélica para uma finalidade comum, que é a conquista da Terra Santa, ou a reconquista da Terra Santa, né? E a conquista de terras nesse caminho, tá? Bom, e aí a gente vai ter um outro movimento aí acontecendo também dentro dessa lógica da igreja. A gente vai ter o início ou despontar aí dos movimentos heréticos. E aí, por definição, o que são os movimentos heréticos? Os movimentos heréticos são movimentos que questionam as doutrinas do catolicismo e a autoridade do Papa, ou seja, qualquer movimento, tá, que questionasse os princípios e as bases do catolicismo e o poder e a ordem, a palavra, né, e a autoridade do Papa, tá? E esses movimentos heréticos, eles vão surgir por quê ou como, né? Eles vão surgir motivados ou estimulados pelo acúmulo de riqueza, ok, da igreja. Eles vão começar a perceber
que a riqueza acumulada pela igreja, ela destoava da realidade de Cristo. Ou seja, se o catolicismo ele é um cristianismo, ele deveria viver o catolicismo deveria viver a imagem e semelhança de Cristo. Portanto, a instituição da Igreja Católica deveria ter uma imagem próxima de Cristo, e a imagem de Cristo nunca foi uma imagem de riqueza. Então, os movimentos heréticos, eles começam, eles despontam a partir dessa crítica, a crítica à riqueza, do acúmulo de riqueza por parte da Igreja Católica. E isso, né, não só, mas também sendo considerado um desvio dos valores do Evangelho, ou seja, esse acúmulo de riqueza, ele vai ser considerado como uma fuga, né, como um desvio do caminho do Evangelho, porque o Evangelho ele não prega a riqueza. Cristo não viveu a riqueza ou na riqueza, tá? Então essas vão ser as críticas que os movimentos heréticos vão começar a fazer ao catolicismo, tá? E por que movimentos heréticos? Porque o Papa vai considerar herético todo o movimento que contrariasse a doutrina do catolicismo e a sua autoridade, tá? E aí, no século XIII, a gente vai ter o início do movimento inquisitório, né, da Inquisição. Portanto, o Papa ele vai constituir o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, ok, que vai vir como uma resposta ao surgimento desses movimentos heréticos. Para quê? Para julgar todos os movimentos heréticos, todos aqueles que tivessem atitudes ou condutas que fossem consideradas heréticas, ou seja, que questionassem as doutrinas do catolicismo ou a autoridade do Papa, tá? Também no século XIII a gente vai ter, portanto, né, como uma consequência aí desses movimentos heréticos, a formação das ordens mendicantes, ok? Que vão propor o quê? Que o cristianismo ele precisa ser purificado. Portanto, é como se essa riqueza, né, esse desvio do evangelho sofrido por parte da Igreja Católica precisasse de uma purificação. Portanto, esses movimentos dessas ordens mendicantes, eles vão propor que o cristianismo ele seja purificado, porque aquilo estava maculado, né? O desvio, o acúmulo de riqueza e o desvio do evangelho havia maculado o cristianismo. Então, era preciso purificá-lo, tá? E não só evangelizar os povos. Portanto, esses movimentos, essas ordens mendicantes surgem aí na esteira dessas ideias de purificação e de evangelização. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, e aí, né, eu lanço para vocês a Europa medieval, mundo feudal, né? Veneza, a exceção comercial seguida por Gênova, circulação monetária e surgimento dos primeiros bancos. Então, eu coloco aí. A Europa medieval, ela era um mundo feudal, né? E aí eu respondo, apesar de a Europa medieval ser um mundo feudal, a gente tinha algumas exceções, né? Das quais figurava, portanto, Veneza, né? Veneza e Gênova vêm aí seguindo como uma exceção comercial, tá? Em que havia ali, né, praças de comércio e de circulação monetária, que vão aí dar origem ou dar início ou incentivar o movimento, não só comercial, mas de inserção de moeda nesse comércio, ou seja, um comércio aí pautado na moeda, que vai fazer o quê? Que vai ter como consequência a necessidade da criação e do surgimento das primeiras unidades bancárias, okay? Os primeiros bancos. E a gente começa, então, portanto, ver que em alguns pontos ali dessa Europa a gente tem um despontar de algumas mudanças, né? Mudanças essas que não vão passar despercebidas ou que não vão deixar ilesa as estruturas daquela sociedade. Elas vão começar a movimentar essas sociedades. Bom, o comércio urbano, né? A gente vai ter, portanto, o crescimento aí do comércio urbano. Como, né? A gente vai começar a ter um excedente agrícola, ou seja, se antes eu plantava para subsistência, agora eu vou ter um pouco mais do que eu preciso para subsistir. Portanto, eu vou ter o excedente agrícola. Esse excedente agrícola, ele é consequência do avanço técnico. Que avanço técnico, né? Novas técnicas. O arado de rodas, né, que facilitava o arar dessa terra, um moinho de vento ou um moinho hidráulico, a rotação trienal, né, que era aquela divisão da terra em 3, em que você utilizava 2 porções e deixava uma descansando. No cultivo seguinte, você utilizava esse um que estava descansando
daqueles 2 que você havia plantado, você trocava a plantação, né? Sei lá, eu cultivei 1, 2, 3. O 3 está descansando, 1 tem batata, o 2 tem tomate. Eu vou plantar tomate aqui, batata aqui, porque onde tinha tomate agora eu vou plantar batata e vou deixar esse primeiro aqui descansando. Então a gente vai rotando e plantando cultivos, né, de culturas diferentes para poder nutrir esse solo e evitar que ele ficasse cansado mais rapidamente, tá? E uma outra questão também é esse excedente agrícola, esse avanço das técnicas que permitiram isso, não são a única explicação, né? A gente tem um aumento populacional aí que explica, porque a gente tem aí maior mão de obra e mais gente também para se alimentar. Portanto, a gente precisa, consequentemente, de produzir mais, né? Isso entre os séculos 11 e 13, tá? Bom, uma coisa importante está relacionada ao saber, tá? O saber, eu não me lembro se a gente já chegou a mencionar isso, eu acredito que eu tenha falado alguma coisa, mas o saber durante a Idade Média, ele vai estar muito atrelado e muito associado à igreja, né? E principalmente à criação das universidades, tá? Então vamos lá para a gente ler aqui rapidinho junto. No século XII, as transformações ocorridas na Europa Ocidental resultaram também em uma revolução na educação, ou seja, todas essas mudanças vão levar também à introdução ou à preocupação com a questão educacional. A multiplicação de escolas gerou concorrência entre os mestres e certa confusão na administração das disciplinas, porque não havia uma regulação, não havia uma padronização, porque cada um ensinava a sua maneira o que queria. Em 1215, para evitar essas discrepâncias, formou-se em Paris um agrupamento voluntário de mestres, que acabou reconhecido pelo Papa, justamente a gente vendo aí, portanto, quem é que ditava as regras, né? Que era o Papa quem reconhecia. Reconhecido pelo Papa com estatutos e privilégios definidos. Era o início da universidade. Tá? Então a gente vê aí que um grupo de voluntários, né, de mestres voluntários, eles tiveram a anuência do Papa e aí a gente tem início ao que se entende como universidade. O grande professor e teólogo da Universidade Medieval foi Tomás de Aquino, 1225-1274, fundador da chamada escolástica. Provavelmente vocês ouviram isso em filosofia. Baseado na filosofia de Aristóteles, século IV a.C., Aquino empenhou-se em demonstrar racionalmente a existência de Deus e os fundamentos lógicos da fé cristã. Ou seja, é um saber, né, que está voltado aí para as questões religiosas. Defendia que o uso da razão era um instrumento para aperfeiçoar a fé, ou seja, ele defendia o uso da razão como algo que era necessário, né, ou importante para aperfeiçoar a fé. Então, tudo relacionado à fé, à crença, tá? Bom, outro trechinho que eu tirei para vocês do livro é: a cidade medieval desafiou as hierarquias da sociedade feudal. Lembra que no PowerPoint anterior eu coloquei para vocês sobre a questão da hierarquia, se ela poderia ou não poderia mudar, se existia ou não a possibilidade de mudança, né? Dentro das ordens feudais, dentro daquela sociedade de ordens, né? Então, a gente vai ver que vão ser as cidades onde os comércios estão sendo praticados, vão ser, portanto, as ações, as práticas comerciais dentro dessas cidades que vão abalar as estruturas dessa sociedade medieval, tá? Ou dessa sociedade feudal. Tá? A gente vai ter uma mudança, portanto, nas hierarquias e na estrutura, o início dessas mudanças a partir das cidades e do comércio praticado nelas. Bom, o dinheiro, portanto, passa a ser um meio de ascensão social. Antes a gente tinha, né? Na verdade, a gente não tinha ascensão social e a gente tinha a terra como sendo aquilo que pautava a riqueza. Portanto, a gente começa a ter o dinheiro como aquilo que pauta a riqueza e o dinheiro sendo aquilo que permite uma espécie de ascensão social. A gente vai ver que isso não vai ser prático, não vai ser rápido, tá? Mas vai ser a partir disso que essas possibilidades passarão a existir. Mas a gente ainda vai ver isso lá na frente. Aqui ainda não tem essa possibilidade de ascensão social, tá? Mas isso aí vai ser o presságio dessa possibilidade.
Bom, o dinheiro como meio de ascensão social e inserção de novos ofícios, ou seja, se antes a gente tinha aquela rígida hierarquia, né? Aqueles que oram, aqueles que guerreiam, aqueles que trabalham, agora a gente tem aqueles que trabalham, mas não só no campo, né? Agora a gente tem aí atividades diversificadas. Por exemplo, a gente tem os mercadores, que são aqueles que trabalham no comércio, e os bancos, que são aqueles que lidam com dinheiro para que o comércio ele seja possível, tá? E aí embaixo, né? A gente vai ter o comércio de longa distância, que a gente já viu lá quando a gente falou do mundo árabe, né? Que eles foram importantíssimos, ó, nessa rota aqui, tá vendo? Sai daqui, a Praça de Constantinopla, enfim, até a Europa, a gente tem essa rota aqui também, tá? Em que a gente tem a rota terrestre e parte dela marítima, né? Ou seja, em vermelho as rotas terrestres e em roxinho as rotas marítimas, tá? Então, esse comércio aí de longa distância. A gente tem a formação das feiras, que são os pontinhos pretos, né? E essas feiras, né, elas vão começar a permitir ou incentivar o surgimento de algumas atividades consideradas indispensáveis e que vão conduzir à especialização do trabalho, né? Ou seja, a gente vai ter a formação de corporações de ofício, né? E a regulação das atividades. Como assim? A gente vai ter, portanto, pessoas que são especializadas na realização de determinada atividade. Por exemplo, os oleiros, que são aqueles que trabalham a cerâmica. A gente vai ter os tecelões, né? Então, a gente vai ter... Essas são as corporações de ofícios. A formação de classes por atividade, né? Então, cada atividade ali tinha a reserva. Eu sou tecelão, eu só trabalho com tecido. Eu sou oleiro, eu só trabalho com cerâmica. E aí a gente vai ver que algumas ruas vão receber nomes, por exemplo, Travessa dos Oleiros. Por quê? Era naquela travessa, era naquela rua em que ficavam todos os oleiros fazendo os seus serviços, expondo os seus serviços, vendendo os seus produtos, tá? Então, as corporações de ofício são uniões, né? São pessoas que praticam a mesma atividade, o mesmo ofício e que se reúnem. Normalmente, a Travessa dos Oleiros só vai ter pessoas ali que trabalham, que produzem e que vendem produtos de cerâmica, né? Na Rua dos Tecelões vão ter pessoas que trabalham com tecidos, né? Que produzem e que vendem, comercializam tecidos. Então, a gente vai ter aí essa ordenação e essa especialização do trabalho. Então, só para a gente entender aqui, o comércio de longa distância vai permitir a formação dessas feiras, que são esses pontinhos pretos, e essas feiras elas vão permitir o surgimento de atividades indispensáveis e a especialização dos serviços, que é a formação desses ofícios, né? Que é especializado. Quem faz tecido só faz tecido, quem faz cerâmica só faz cerâmica, tá? Quem faz cerâmica não faz tecido, quem faz tecido não faz cerâmica, tá? Bom, e aí, né, a questão religiosa, ela vai estar ali também figurando como uma disputa política, né? A gente viu que no Islã isso já surge ali no seu nascimento, né? No caso da religião islâmica, é algo que já surge na sua origem, mas no cristianismo vai se processando aos poucos, tá? Então, no século XI, o papado é, portanto, o dirigente da cristandade. Eu não me lembro se eu já falei para vocês, mas nesse período não existia uma ideia de pertencimento a uma nação, de identidade nacional. Mas a gente tinha uma noção de pertencimento a uma cristandade, de uma identidade pautada na minha religião. Ou seja, o que eu tenho em comum com você é porque eu professo a mesma fé. Eu pertenço a uma cristandade. Então, isso é o que nos torna semelhantes, tá? Ou não. Se você não professa a mesma fé, a gente difere, portanto, nisso, tá? Então, aí no século XI, o papado ele figura aí como a liderança máxima dessa cristandade, né, que é aquilo que dá um sentimento de unidade na Europa Ocidental. E aí a gente vai ter a querela das investiduras, que vai ocorrer isso, que vai pôr o imperador do Sacro Império Romano ao papado, né, o Sacro Império Romano Germânico ao papado. Por quê? Pelo controle do bispado. Porque a gente já falou que a igreja ela também detinha senhorios feudais. E aí o que vai acontecer? Né? A gente tem lá o imperador do Sacro Império Romano Germânico na sua área de domínio.
Só que aí o Papa vai nomear os bispos, e os bispos estão nas terras que pertencem ao Sacro Império, né? E aí o que vai acontecer? O imperador vai dizer que porque as terras estão no território dele, quem tem que nomear os bispos é ele. E o Papa vai dizer que não, que o bispo ele faz parte da hierarquia católica, então quem tem que nomear é o Papa. E aí a gente vai ter essa briga aí, né, de força entre esses dois. E aí o que vai acontecer? Em retaliação, o Papa Gregório VII ele vai excomungar o imperador. E aí o imperador vai ficar com receio porque ele sabe, ele tem conhecimento da potência que a Igreja Católica tinha naquele período, vai pedir perdão ao Papa, né? Então a gente vai ter aí como uma consequência, né, a imposição da autoridade suprema sobre a cristandade. O Papa vai sair muito forte, muito vitorioso disso, porque o imperador vai até o Papa pedir perdão a ele, né? E o Papa perdoa, portanto, tudo se resolve. E aí o que eles vão fazer? Em 1122, né? Eles vão assinar a Concordata de Worms. O que é essa Concordata de Worms? Essa Concordata de Worms vai dizer que a nomeação do bispo, portanto, é feita pelo Papa, mas que ele vai consultar aí, né, os nomes que o imperador quer nomear, né, o que o imperador acha melhor. Então, quem escolhe é o Papa, mas o imperador pode ali ajudar nessa escolha. Basicamente isso, tá? Então a gente vê aí, né, que a religião ela tá ali na ordem ditando as regras do jogo, tá? Bom, e aí a gente falou sobre essa questão já, né, o recuo do Islã na Península Ibérica. Quando a gente falou de Islã, a gente falou disso brevemente. Então vamos lá, esse boxezinho tá no livro de vocês. Enquanto o imperador do Sacro Império e o Papa disputavam a hegemonia política da cristandade, as cruzadas seguiam sua marcha. As campanhas no norte da África e nas ilhas da costa da Península Itálica foram precedidas de investidas contra os muçulmanos na Península Ibérica, né? Isso foi importante para a expansão territorial da Europa cristã, né? Portanto, o processo de reconquista ele expandiu o território cristão ali na Europa, mais precisamente na Península Ibérica. As guerras travadas nessa região começaram no século VIII, integrando o processo conhecido como Reconquista Cristã, que nós já vimos. Esse processo foi impulsionado por cavaleiros ingleses e franceses e deu origem a reinos logo reconhecidos pelo Papa. Assim surgiram reinos de Leão, Castela, Galícia, Aragão e Portugal, tá? Que hoje a gente entende, né? Portugal, Leão, Castela, Galícia, Aragão, enfim, toda aquela região que hoje deu origem à Espanha, tá? A crise do califado omíada de Córdoba no século XI favoreceu o avanço dos cristãos, ou seja, o fato de o califado ali de Córdoba, na Península Ibérica, estar enfraquecido favoreceu o avanço cristão. A retomada da ofensiva muçulmana a partir do norte da África, com os almorávidas e os almohados, entre os séculos XII e XIII, respectivamente, deixou a Península Ibérica em uma situação de impasse. Nos séculos seguintes, os reinos cristãos retomaram a ofensiva de forma avassaladora. No final do século XV, embora fosse numerosa a população muçulmana nos reinos cristãos, somente restava um bastião islâmico na Península Ibérica, o reino de Granada, no extremo sul, né? Hoje, Espanha. Em meio à Guerra de Reconquista, as monarquias ibéricas foram se fortalecendo, como a portuguesa, surgida no século XI, né? Então, a gente já tem aí a formação de uma monarquia nacional a partir desse processo de reconquista, né? Então, a gente tem um processo de reconquista ali, né? Na região onde hoje é Portugal, e isso vai contribuir muito para a formação de uma monarquia naquela região, tá? A gente vai ter o surgimento aí de uma primeira monarquia nacional. Mas também ao norte e ao leste da península, diversos reinos se uniram por meio de casamentos entre membros das famílias reais, a exemplo de Castela e Leão e Castela e Aragão, né? Então, Castela e Leão no século XI, Castela e Aragão no século XV, tá? O que deu origem também ao Reino de Espanha, né? Portanto, a formação aí de uma monarquia nacional. Essas duas só foram possíveis, né, a partir ou depois do processo de reconquista, e para o caso da Espanha, também a partir da união entre esses reinos que se formaram, né? Castela, Aragão, Leão, tá? E Navarra também. A futura Espanha, né, seria o resultado dessas uniões dinásticas formadas em meio à reconquista cristã, que foi essencial. Essa união entre os reinos, né, que formaram a Espanha foi essencial para o processo de reconquista, que teve como consequência a formação das monarquias nacionais, nesse caso,
da Espanha, né? De Portugal a gente já falou. Não por acaso partiu da Península Ibérica e o desbravamento dos oceanos, dando partida às grandes navegações do século XV e XVI, um dos marcos iniciais da época moderna, ou seja, o processo de expansão marítima, né, que deu início aos processos de colonização, ocorreram a partir de Portugal e Espanha. Por quê? Porque eram reinos já unificados sob uma monarquia nacional. Mas a gente vai estudar isso em outros capítulos, beleza? Então a gente fechou, eu acho que essa aula ficou bastante extensa. Esse é o roteiro de estudos que vocês têm que fazer, questão 1, 2, 3, 9 e 10, mais o vamos testar, beleza? Questão 1 e 2 que a gente corrige na semana que vem, tá? Estudem, porque esse conteúdo pode cair no simulado de vocês. É isso, galera. Um beijo. Até. A gente se vê.